E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai trabalhar o terceiro assunto do segundo ano agora. Continuando na morfologia, nós já falamos de substantivos, já falamos de adjetivos e locuções e falamos também de artigos. Hoje a gente vai falar um pouco primeiro sobre os pronomes. E o que são pronomes? Eu sei lá. Bom, primeiro quanto à função. Pronome é a palavra que substitui o sujeito da oração. Ou seja, o sujeito que é específico em uma oração, o João, o homem, a pessoa, ela pode ser substituída por um pronome para relacionar esse sujeito de uma forma direta ou indireta. E existem alguns tipos de pronomes e suas classes. Vocês vão precisar lembrar de alguns, não vamos falar de todos, mas alguns específicos sim. Começando pelas vozes de pessoas e os pronomes retos. Vocês podem até não lembrar o que é um pronome, mas com certeza vocês sabem o que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles é o que nós chamamos de pronomes retos. E eles são divididos em relação às pessoas. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. No plural, também temos as pessoas relativas. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira, eles ou elas. Então, esses aqui vocês não precisam memorizar, porque vocês já reconhecem eles, só não lembravam que eram pronomes, talvez. Bom, nós temos os retos que são os principais, ou melhor, são os mais diretos, podemos dizer assim. Mas nós temos outros tipos de pronomes também. Por exemplo, os pronomes oblíquos. E o que é um pronome oblíquo? Pronome oblíquo é um pronome que tem a mesma função relativa, substituindo o sujeito na oração, mas em geral ele vai ser atrelado a um verbo. Ou seja, nós vamos colocar ele em uma posição próxima ao verbo. Nós já vamos ver esse tipo de condição chamado de colocação pronominal. Então, na colocação pronominal, geralmente nós temos os oblíquos. Aqui a gente também listou os demonstrativos. Pronome que aponta, aquela, esse, esta, esses, aquilo. Então, todo nome que relaciona e impõe um apontamento, a gente diz que é um demonstrativo. Nós temos também os pronomes pessoais. Vocês vão encontrar lá na apostila de vocês vários. E o pronome pessoal eu já não escrevi aqui porque vocês precisam tentar memorizar. Vão observar lá na apostila de vocês. Os clássicos são aqueles no qual a gente trabalha conversando com outra pessoa. O mais comum, você. Você fez isso? Você pode me ajudar? Você me conhece? Mas, dependendo da situação, tanto na formalidade quanto não, existem outros pronomes relativos a esse tratamento. Por exemplo, o juiz a gente chama de meritíssimo. Nós temos também Vossa Excelência. Com reis nós devemos falar Vossa Majestade. O Papa, Vossa Santidade. Então, essas condições de pronome de tratamento são características no qual devemos falar com pessoas específicas. Claro, considerando a gramática e a formalidade. Então, galera, a primeira coisa que a gente vai ver dos pronomes vai ser identificar ele nas frases. E para identificar, vocês têm que reconhecer. Então, na maioria da primeira parte, é basicamente memorização. Dentro do exercício da apostila, eles vão pedir para vocês encontrar esses pronomes e talvez classificar alguns deles. Então, vocês têm que saber o que é pronome e quais são. Vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos. Na primeira frase diz, João não veio, ele está doente. Então, galera, o segredo para achar as coisas, geralmente em qualquer frase, para a morfologia, é reconhecer o sujeito. Porque a partir dele nós sabemos a ação, que é o verbo, e depois o complemento, o predicado, a necessidade relativa ao sujeito. Então, quando a gente fala, ele está doente, nós estamos falando de quem? Quem estava doente? O João.
mas o João é o sujeito. E o pronome é a palavra que substitui o sujeito da oração. Então nós temos aonde essa palavra? Aqui, ó. Ele. Ele é o pronome relativo que substitui o sujeito João. Caso seja pedido para classificar, ele é um pronome reto, terceira pessoa do singular. Segunda frase. Ajude-me, por favor. Quando a gente diz ajude-me, a quem nós estamos referindo? Nós mesmos? Ou seja, nós estamos pedindo ajuda. Me ajuda. Logo, este me está relacionado a quem? A nós. Nós ou eu, primeira pessoa. Então, o me é um pronome relativo à primeira pessoa do singular. Eu. Porque está ajudando eu. Dica, tá, galera? Geralmente os oblíquos vão se comportar com o hífen. Então vai ter o tracinho para implicar o nosso pronome junto com o verbo. Então, se tiver tracinho, 90% das vezes vai ser um pronome oblíquo. Aqui mais uma frase, nós não podemos. Então, nós temos aqui o nome relativo direto. O pronome reto. Quem que é? Nós. Aquele foi o último suspiro. Mais uma vez, memorização. Nós temos aqui uma condição que demonstra o último suspiro. Então, qual é a parte que demonstra o último suspiro? Aquele. Mais um pronome. No caso da classificação, esse aqui é um pronome demonstrativo. Então lhe disse a verdade. Então aqui nós temos uma das situações da colocação pronominal que o oblíquo não tem tracinho. Quando eu uso o pronome lhe, que é o pronome dentro da frase, de quem que eu estou me referindo? Eu estou indiretamente implicando a ele. Então, disse a ele a verdade. Mas em vez de a gente utilizar toda essa expressão, nós condicionamos o oblíquo usando o lhe. Então esse aqui também é o pronome. Então, galera, a primeira parte que vocês vão ser cobrados é achar o pronome. E lembre-se, achar o pronome e a quem ele está se referindo como sujeito vai ajudar vocês bastante no processo das questões da apostila. Mais uma vez, para vocês não esquecer, pronome é a palavra que substitui o sujeito. E no caso do sujeito, vocês vão substituir por pronomes retos, eu, tu, ele, nós, nós, eles, oblíquos, que vai tentar memorizar, demonstrativos, que podem ser relativos a um apontamento, de tratamento, que vão falar com alguma pessoa. Então a gente tem vários, esses são os principais que vocês precisam lembrar. Vamos dar uma olhadinha agora na parte de colocação pronominal. Então, galera, o que é colocação pronominal? Não sei. Os pronomes oblíquos, aqueles que a gente viu anteriormente, me, se, te, lhe, me, mim, comigo, se, consigo, o, a, lhe, nos, vos, são vários. E eles são chamados assim de oblíquos porque eles são implicados ao verbo. Só que colocar eles junto com o verbo vai depender de algumas regras para a posição. Algumas vezes vocês vão se deparar com o pronome vindo depois do verbo. Por exemplo, vende-se esta casa. Algumas vezes vocês podem se deparar com o pronome vindo antes do verbo. Por exemplo, ninguém me entregou nada. Ou então, muito raro de acontecer, mas na parte culta e poética da língua, pode vir lá no meio do verbo, dizer-lhe-ei a verdade. Meu Deus. Então a utilização desses pronomes dentro do verbo pode vir antes, no meio ou depois dele. Isso tem nome, na língua portuguesa a gente chama de colocação pronominal. Então quando vem antes é uma próclise. Quando está no meio do verbo, mesóclise. E quando está no final do verbo, ênclise.
Então, próclise, mesóclise e ênclise, na verdade, são os nomes das posições do pronome junto ao verbo. Bom, a gente vai ver algumas regrinhas. Tem regras específicas de utilização quando se fala de posição, de colocação pronominal. E a gente vai falar de algumas delas, que geralmente são as que vocês precisam saber. Primeiro, próclise é quando vem antes do verbo o nosso pronome. Lembrando, pronome oblíquo. Quando que eu vou usar essa condição? Nas negações. Quando tiver palavras de negação. Não, ninguém, nunca. Essas palavras de negação, elas vão identificar quando a gente deve utilizar a próclise. Então aqui eu coloquei 2 exemplos para a gente entender como funciona. Percebam que aqui tem a negação ninguém. Eu quero preencher com o pronome oblíquo me. Então como é que fica a frase? Ninguém me disse nada. Lembrando, o pronome oblíquo indica a substituição do sujeito. Então quando eu falo me, eu estou me referindo a eu. Ninguém disse nada para mim. Logo, a condicional da negação diz para o nosso pronome vir antes. Outro exemplo. Não, usando o oblíquo se afobe tanto. Por que ele vai antes do verbo afobar? Porque tem a negação no começo. Então, galera, só vamos colocar o nosso pronome antes do verbo se tiver a negação. Mesóclise, quando está bem no meio. Então, gente, isso aqui não é muito comum do nosso cotidiano. Isso é mais usado pela linguagem arcaica, antiga e culta. E hoje em dia nós encontramos em poemas ou então, por exemplo, em textos jurídicos. Então a ideia da mesóclise, que é colocar o pronome bem no meio, é a utilização somente no futuro. Mesóclise só usa quando o verbo está no futuro. E aqui eu botei 2 exemplos de verbo. O verbo farei e o verbo será. Os 2 no futuro. Se eu quisesse fazer uma mesóclise, como é que nós íamos implicar? Por exemplo, eu posso dizer que te farei um favor. Ou então, fazer-te-ei um favor. Uau! Eu posso dizer que me será complicado fazer alguma coisa. Ou eu posso dizer ser-me-á complicado fazer isso. Então percebam que o nosso pronome é colocado bem no meio dentro do nosso verbo. Então, gente, um macete, o que eles vão cobrar de vocês na parte de pronomes e colocação pronominal é saber quando está errado. E o macete aqui é vocês lembrarem onde precisa usar. Quando que eu vou colocar o pronome antes? Na negação. Se tiver o ninguém, se tiver o não, antes do verbo vem o pronome. Quando que eu vou colocar no meio? Só pode colocar se tiver no futuro. E quando que vai no final? Quando que é ênclise? Então, gente, a ênclise, quando o verbo estiver no começo da oração, da frase, ou em determinada situação, se ele estiver no infinitivo. E a primeira coisa que vocês não podem esquecer, e isso vai funcionar em qualquer condição, geralmente é aqui que eles fazem a pegadinha. Nunca se começa frase com pronome oblíquo. O que isso quer dizer? Vocês não podem falar, me empresta um lápis, me faz um favor, se cale. Não pode? Está errado? Nunca a gente deve começar com o pronome oblíquo as frases. Mas o problema, e é aí que está a pegadinha que vocês têm que cuidar, é que geralmente no cotidiano a gente fala assim, ô, fulano, me empresta um lápis. Então, tomem cuidado, se a frase começou com verbo, o pronome vai depois dele, vai fazer uma ênclise. Aqui tem um exemplo para a gente entender como funciona. Me empresta a sua caneta? Não pode, está errado, começou com verbo, então empreste-me sua caneta.
faça novamente. Não pode, porque começou com o verbo. Então, faça-o novamente. Então, galera, colocação pronominal, próclise é quando usa negação. Se tiver negação, vem antes do verbo o pronome. Mesóclise, só no futuro. Se tiver no futuro, pode colocar o pronome lá no meio. Ênclise, geralmente quando o verbo começa na frase ou no infinitivo. E ele sempre vai vir depois do verbo. Regra mais importante, nunca comecem com nossas frases com pronome oblíquo. Beleza, galera? Então, fechamos aí mais um assunto de português, pronomes, e a gente se vê na próxima aula.